Gravando. Então, vamos lá. Okay. Deixa eu fechar isso aqui. Okay. Vamos compartilhar a nossa tela. Ok. Beleza. Então, na última aula, né, vamos relembrar, a gente chegou a fazer essa divisão aqui, né? De capítulo, seção, subseção e etc. Né? A gente chegou a fazer esse tipo de coisa. Então, assim, basicamente o que a gente fazia era adicionar, por exemplo, um novo capítulo, como aqui, outro capítulo e etc. Tá? Então, hoje a gente vai fazer várias coisas adicionais para ajudar a organizar também o documento. Tá? Então, vai melhorar agora várias coisas e a gente vai aprender coisas agora importantes para documentos grandes. Tá bom? Ué, travou. Então, vamos lá. Então, os capítulos, né? A gente chegou a ver na aula passada, você bota lá o barra chapter e o nome do capítulo. A seção, você bota section, subseção, subsubseção. Isso daí tudo vai ser numerado adequadamente. Tá? E é comum a gente também poder subdividir o texto. É como se fosse um agrupamento, porque tem parte do texto, quando você tem um livro, em que a numeração da página é diferente. Né? Isso aqui é só para relembrar a última aula. E o apêndice também não tem a mesma numeração de capítulo, então ele vai reiniciar o contador de capítulos, sabe? Então, por exemplo, nesse caso aqui, vamos fazer aqui. Então, aqui eu já compilei, vou diminuir aqui, um exemplo com isso. Tá? Então, aqui, olha, você tem... esse é o front matter. Né? Então, ele vai ter um índicezinho, o número da página é 2izinho. O próximo, 3izinho. Aqui, 4zinho, mas aqui já é o começo do trabalho. Aí está a página 1, que é o main matter. Certo? Main matter, que é o corpo principal. Quando eu vou para o apêndice, o apêndice eu adiciono capítulos da seguinte forma. No momento que eu boto aqui appendix, barra apêndice, significa que eu estou iniciando o apêndice, né, do texto. Então, agora, os novos capítulos que eu for adicionando, na verdade, são apêndice. Então, por exemplo, o primeiro que vai aparecer vai ser apêndice A, porque, em geral, é esse tipo de numeração que se faz para apêndice. Então, apêndice A, demonstrações. Aí, lá embaixo, eu tenho outro apêndice, apêndice B, exemplos. Então, eu boto um barra chapter lá também. Cadê ele? Tá aqui. Vendo? Outro apêndice. Esse porcento é comentário, então ele não entende como nada. Tá bom? Então, esse é basicamente coisa que a gente já falou na última aula. E tem um back matter, que é a parte sem numeração. Tá? Agora, imagina que você tem um texto muito grande. Tá? Como é que pessoas conseguem escrever texto grande em LaTeX de forma organizada? Né? Em Word, não sei se isso é possível, né? Eu não conheço. Mas no LaTeX, você pode usar um comandinho chamado /input, que ele vai pegar o texto que está lá todo o conteúdo do arquivo e colocar no lugarzinho que você colocar aqui o input. Entende?
Então, você cria um arquivo .tec sem cabeçalho, tá certo? É sem cabeçalho. Vou botar aqui assim. Tipo, sem cabeçalho. Tá? E aí você cria esse arquivo e você pode incluir esse sujeito na posição. Tá? Oh, que coisa. Problemas. Isso aqui era para eu usar lá o outro negocinho. Vamos voltar para lá. Ok. Você pode usar, então, o include, voltando, para adicionar um texto. Então, por exemplo, quando eu boto /include pref, ele vai pegar o arquivo chamado pref e adicionar lá. Vamos ver isso daí no nosso exemplo aqui. Então, opa, tem que dar um clear. Então, imagina que você tem uma coisa assim. Deixa eu dar um open aqui. Então, eu tenho esse cara aqui chamado Capnovo. Capnovo está com exemplos de input. Botei chapter, exemplo de input. Então, texto de um capítulo novo. E aí você pode botar coisas. Vou salvar. Vou lá aqui, ó. Eu tenho um input aqui, ó. Deixa eu ver onde ele está. Está aqui, ó. Include cap novo. Tá vendo? Lá no final, logo antes do apêndice. Está aqui o capítulo novo. Exemplo de input. Então, vai mudar. Vou salvar aqui. Salvei os dois, compila. Então, ele vai botar lá o texto de um capítulo novo. Então, se eu quiser tirar esse pedaço de texto, esse capítulo do texto, eu comento ele e compilo. Ele sai dali. Ele sumiu. Tá certo? Então, se eu quiser deixar ele, eu deixo lá o include. Então, esse tipo de comando, ele é muito prático para textos muito longos. Né? Textos curtos não tanto, mas, por exemplo, se você vai fazer um texto lá com, sei lá, mesmo que seja 200 páginas, 300 páginas, é muito bom porque você sabe onde está o capítulo 1, capítulo 2, etc. Você sabe que no arquivo tal está o capítulo 1, né? O texto do capítulo 1, e assim por diante. Tá? Ele basicamente vai incluir as coisas ali dentro. Então, isso facilita. Outro comando associado a isso é o include only. Você usa lá no preâmbulo para informar o LaTeX para processar só certos arquivos que você tem na lista. O que ele vai fazer, em geral, é importante, é que a numeração que ele já conhecia das outras coisas vão permanecer. E ele quer que você, tipo, ele entende, é basicamente para informar que você quer olhar como é que fica o texto desse outro pedaço, né? E você está trabalhando e quer ver isso, tá? Então, esse include only é um comando para você usar temporariamente, enquanto você está fazendo algum texto grande, tá? Então, ele vai manter as numerações antigas enquanto isso. Tá bom? Ok. Outra coisa que a gente faz no nosso texto é ter um título. O LaTeX tem uns padrões para fazer texto já, que simplifica. Esse padrão de criação de texto, ele é muito bom até para quando você tem artigos, porque o pessoal que cria o artigo, a editora, né, de um jornal de pesquisa, né, que seja, se ele criar o padrão LaTeX para sua revista, o título também já vai estar pronto. O autor só diz lá com um certo comando qual é o título, o autor, etc. E aí tudo funciona bonito. Então, por exemplo, se eu boto lá... Então, antes disso, de usar o make title, você vai definir o título, o autor
e alguma outra coisa dependendo do formato que o título existe no seu problema, no seu pacote que você está trabalhando, né? No seu formato. O mais básico é o autor, o título e a data. Então, aqui, ó, esse texto que eu fiz está aqui. Ó. Basicamente, o que a gente faz para fazer isso daí? Esse trecho aqui de código. Então, está aqui, /title, editoração em LaTeX, tá vendo? /author, Duílio Tadeu da Conceição, e aí Raimundo Nonato, João. Então, aqui, os autores, eles são separados com esse /end. Ele entende que está separando autores, então por isso que fica arrumadinho assim. Se eu for colocando, sei lá, João Carlos, /end, Wanderson, Silva, cada um deles é um novo autor. Ele adiciona e ele vai organizar isso tudo aqui, ó, tá vendo? Ele vai fazer essa organização para ficar bonitinho. Existe também um outro comandinho que você bota junto com isso aqui, que é como se fosse uma nota de rodapé, tá? Mas que é para o título apenas, que é o /thanks, tá? Esse /thanks vai botar tipo uma nota de rodapé para alguma coisa. Pode ser um agradecimento, em termos de trabalhos, muitas vezes a instituição que você trabalha, o e-mail do autor, por exemplo, aí bota, sei lá, né, Duílio Tadeu, entende? Esse tipo de coisa, tá? Então, você adiciona esse tipo de informação aqui com esse /thanks. Então, esse é como é que você faz isso, tá? Nesse padrão, esqueci de comentar, ele já bota a data por padrão, a data de hoje. Mas tem alguns que você está construindo, aí você tem que ele exige que você diga qual é a data. Um comando importante sobre a data é o comando /today, que bota a data de hoje. Então, se você tem algum lugar que você tem que botar a data de hoje, ou seja, a data que eu estou compilando a última versão do texto, você bota o /today. Isso bota exatamente a data do dia. Entende? E aí, o que você faz é que no texto você bota esse /makeTitle, que é o que vai, de fato, criar o título, que é o que está aqui, ó, makeTitle. Se eu tirar ele, o título sumiu. Vamos ver. Certo? Se eu comentar o makeTitle, sumiu. Tá vendo? Esse pessoal aqui define as coisas para o título. Está ali no preâmbulo. Esse daqui cria a capa de fato, o título. Tá lá. Vendo? Esse cara é o que cria de fato o título ali. Editoração em LaTeX. Sabe? Beleza. E a tabela de conteúdo é uma outra coisa que a gente já falou rapidinho na última aula. Então, quando eu coloco o chapter, section com aqueles comandos, ele não só numera o capítulo, mas ele informa, ele permite ao LaTeX saber onde está começando o capítulo exatamente. Tá? Ele permite ao LaTeX saber onde começa uma sessão. Permite ao LaTeX saber onde começa outra sessão, etc. A gente vai ver que também o LaTeX vai ter como acessar onde está cada tabela do texto e também cada figura. E aí a gente vai poder listar as tabelas e as figuras com esses comandos. /list of tables. Tipo, você pede para o LaTeX criar uma lista de tabelas, uma lista de figuras. E aqui a tabela de conteúdo, né? Ou o sumário. Então, quando eu coloquei esse comando daqui de baixo, cria o sumário. Esse comando aqui, ele vai criar isso aqui, ó, automaticamente. Tá?
Ah, mas eu não queria o formato desse. Bom, depois a gente pode até falar sobre como muda o formato, mas esse é o formato aqui básico, certo? Então, se eu adicionar aqui, ó, logo embaixo de integrais, botar aqui no meio, vou adicionar uma seção. Hello World, né? Bota aqui um texto. Compila. Então, ele vai adicionar coisas aqui, ó, lembra? Eu compilo de novo, né? Uma para gerar, lembra? Uma para gerar as coisas, né? Os indexadores. E depois outra para poder, de fato, fazer. Tá vendo? Aí ele bota lá para você. Ele vai criando lá todo o sumário para você. Você não precisa do sumário se preocupar com isso. Quem faz isso é o LaTeX, né? Se você usar os comandos apropriados aqui. Certo? E lá na página lá dita, tá lá 1.1 Hello World, 1.2 Teorema de Cálculo e assim por diante. Tá bom? Ok. Beleza? Então vamos agora para a próxima etapa. Ok. Então, só assim, agora a gente está vendo a estrutura do texto, né? Tá? Então, a gente agora já está vendo algumas coisas da estrutura do texto, tá bom? Tipo, permitindo que você agora crie um texto de fato como um livro, ou sei lá, um relatório técnico de verdade e tal, tá bom? A gente está já permitindo fazer isso. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é como é que funciona a configuração do formato da página, como margem e etc, né? Lembra que a gente falou que o LaTeX não deixa você ficar mexendo nisso de qualquer forma, de qualquer jeito? Então, a gente tem uma forma de fazer isso lá no preâmbulo, né? Lá no preâmbulo você tem que dizer como é que são as margens, se você precisar mexer, né? Então, ele tem alguns, vamos dizer, variáveis que definem isso, como, por exemplo, odd side margin. Esse odd side margin define onde está essa linhazinha aqui. Essa linhazinha basicamente, então, quer dizer, ele define essa distância dessa linhazinha para cá, né? Vamos botar assim, tá bom? O 10 define a margem, né, de parágrafo, né? O 7 define a altura do texto. O 8, a largura do texto. E por aí vai. Tá? Aqui eu botei alguns, eu não botei todos, tá? Porque eu estava fazendo o texto aqui, né? Acabei não colocando todos. Então, isso aí você pode ajustar usando lá no preâmbulo, isso aqui, ó, barra setLength, o nome da variável que você quer ajeitar e o tamanho, o comprimento dela. Tá? Mas isso aqui está menos usado hoje em dia, esse formato. Tem se preferido usar o pacote Geometry. Esse é um pacote versátil, que é o que está usando agora, atualmente, para fazer o layout da página. Então, em geral, por exemplo, você quer setar o papel que vai ser usado. Então, você usa esse pacote Geometry lá no preâmbulo e bota Use Package A4 Paper Geometry, né? Que aqui é o pacote. Outra forma de você usar o pacote e definir a opção A4 Paper é usar esse comando logo depois, Geometry A4 Paper. Né? Então, isso passa, então, o parâmetro de outra forma para o Geometry. Não muda muita coisa. Tá? Então, ele fornece vários tipos de papel, desde o A0 até o A6, do B0 ao B6, Letter, Legal, Executive e um monte de outros, tá? Formatos. Tá? Então, ele define isso lá dentro e você só precisa colocar aqui que ele define o tamanho do papel. Né?
Porque lembra que você está gerando um PDF, então ele define assim o tamanho dele. Então, nesse pacote Geometry, esse aqui é o estilo do que está lá no próprio manual, né? Então, lembra que eu falei? Você tem que olhar o manual. Então, no manual, ele tem esse desenhozinho. A gente vai falar um pouquinho rápido sobre ele. Então, ele aqui, novamente, ele tem a altura, height, que define a altura do texto, width, que define essa largura, right, vai definir essa distância do texto para essa borda, o top, left e o bottom. E aí você tem outras coisas, como text width e text height. Tem o tamanho da margem, né? Tem alguns outros negócios, outros parâmetros que você pode definir lá. Mas eu não vou entrar muito nisso. Basicamente, então, se você quer definir essas margens do topo, da esquerda, direita e abaixo, e o bottom, tá? Você vai usar o left, top, right, bottom. Né? Então, aqui no caso, ele botou um em cada um. 1 centímetro para cada um deles. Tá? Então, ele vai mudar só o tamanho dessas bordas aqui, das margens. Tá? Ele tem uma facilidade em que você pode dizer também o tamanho do papel na mão. Você pode botar lá paper height, paper width e bota o tamanho, tá? Então você pode fazer isso. Então tem todo o ajuste do texto pode ser feito lá. Você pode olhar o manual para poder ver cada coisinha que você pode ficar mexendo. É um monte de coisa. Então isso aqui é o mais feijão com arroz, né? A gente está olhando. Ok? Outra coisa que a gente vai querer falar sobre o papel é se ele está em landscape ou portrait, né? Então tem duas opções também para isso. Então você pode dizer se o papel está em formato landscape, né, que é deitado, vamos botar assim, ou retrato, que é o portrait. Tá? Então esse pacote Geometry ele vai definir o seu papel, como é que você está usando ele, qual o tamanho, quais são as margens, etc. Tá? Ele é bem tranquilo então de usar. Então, e uma vez que você ajeitou o tamanho do papel, está tudo bem. Né? Além do tamanho da página, existe o estilo. Porque o estilo significa o seguinte. Aqui, ó, tá vendo? O número da página está no meio. Tá bom? Está centralizado. Você, às vezes, quer que o número da página não fique aqui. Fique, por exemplo, aqui. Ó, sabe? Ou você quer que fique aqui em cima. Então, você precisa definir qual o formato da página, mais ou menos. Não nas margens, mas o que você quer que apareça. Sabe? Então, como é que você faz isso? Então, você tem esses estilos de página. Por exemplo, a capa não pode ter número, nem nada. A capa é só a capa. Então, a capa, por exemplo, tem um estilo empty, sabe? E quando você não quer que tenha cabeçalho, então, ou rodapé, mas tenha um número no centro, por exemplo, tem um estilo chamado plain. E tem outro estilo que tem as coisas escritas, que é o headings, tá? Que mostra o rodapé em branco, mas tem um cabeçalho com alguma informação de acordo com a classe do documento, tá? Então você tem essas coisas. Como é que você seta isso? Você lá dentro do texto, você bota, em cada lugar que você está querendo certo estilo, você bota page style, tal, this page style, tal, certo? Então, por exemplo, imagina que, vamos tentar fazer aqui, página 5, lá no final, né? Fica mais fácil. Então, tá aqui, eu estou na última página. Vou botar aqui assim, ó, barra this page style.
É que eu estou usando outro pacote, né? Deixa eu desligar o pacote aqui, ver se consigo. Aqui. Eu botei algumas coisas para outro pacote. Vou comentar aqui. Okay. O pacote que a gente vai falar hoje está aqui. Tá? Então, esse cara daqui, ó, essa é a página que, na verdade, entrou. Ficou sem numeração, tá vendo? A outra ainda ficou. Na verdade, entrou na outra lá atrás. Se eu quiser essa daqui... Não foi? A última página não quis tirar o número. Vamos ver aqui se faz o page style, se ele vai tirar tudo. Não, agora ele tirou. Tá? Então, aqui no texto, por enquanto, ele está usando o... Tá vendo? Com cabeçalho, o texto aqui do lado direito, esquerdo, etc. Tá bom? Mas esse formato aqui é só para você... É um jeito bem grosseiro para fazer isso. Tá? Se você... para você ajeitar essa numeração. Essa é uma forma. Você habilitar ou desligar essas três opções aqui no estilo da página. Mas tem um pacotinho, que é o que estava ali habilitado, que eu tive que desabilitar, que ele faz com que os seus cabeçalhos e rodapés fiquem bonitinhos, chamado Fancy Headings. Né? Então, ele, basicamente, você vai usar o pacote lá, Fancy Header, Fancy HDR. Então, nota que, lembra que ele vai pedir para baixar, né, se você estiver usando no computador, o MikTeX vai pedir para baixar essas coisas. Então, como é que você usa isso? Vamos lá aqui. Então, a primeira coisa, você tem que incluir o pacote. Tá? E, né, vamos aqui para o texto. Vamos lá para cima, onde eu botei. Então, a gente vai lá, use page e o page style. Então, eu vou usar o estilo do Fancy. Ok? Então, a primeira coisa é limpar as coisas que tinham antes, que é Fancy HF. Então, você vai limpar as coisas que já tinham definidas pelo LaTeX. E agora você vai definir aquilo que você quer usar em cada lugar. Tá? Então, isso é até bem simples. Por exemplo, head significa right side of header, que é o R para a direita e head cabeçalho. L da esquerda é head cabeçalho. C do centro e head do centro. E aí você bota o que você quer. Tá certo? De forma análoga, você bota RFoot, LFoot, CFoot. Então, vamos fazer isso aqui. Barra LHead. Center head. Então, tá aqui, ó. Left head, curso de LaTeX, center head, exemplo. E ele vai botando isso. Tá? Onde tem o capítulo, não tem, tá certo? Que é o capítulo, então ele não bota isso. Ele bota só o número da página embaixo. Então tá aqui, curso de LaTeX, não tem nada embaixo. Porque eu não pedi para botar nada embaixo, só pedi para botar coisa em cima. Tá? Ok. E aí você pode botar, tipo, center foot, certo? Barra
dpage. Dpage é uma variável do LaTeX que contém a página, o número da página. Aí ele bota lá dpage. Certo? Então ele bota a página para mim. Ok? Então ele vai fazer isso para mim. Tá? Então esse rhead, lhead, chead, etc. Tá? Agora, muitas vezes, quando o documento é livro, você tem páginas pares e ímpares de formas diferentes, sabe? Você quer que as páginas pares e as páginas ímpares se comportem de formas um pouco diferenciadas. Então, você precisa dizer isso para o LaTeX, né? Então, por exemplo, se você quer, você vai usar isso com o comando fancyhead e em colchete você vai dizer qual é a posição para as páginas pares e qual é a posição das páginas ímpares, por exemplo. Então, você bota aqui no caso, se você bota fancyhead, LE significa left, de esquerda, e E de even, que é os pares. R de right, da direita, e O de odd, que é os ímpares. Então, se você chega aqui, vou tirar esse, vou botar o de baixo aqui, que é o que eu estava colocando. Tá? Então, tá ali, ó, curso de LaTeX e tal. Vamos ver aqui um que está esse aqui. Então, aqui ó, é uma página par, né? Aí vai estar curso de LaTeX na esquerda e Guides and Tutorials na direita. Na página ímpar, eles trocam de lugar, entende? É só você pegar qualquer livro. Em geral, se ele está bem organizado, vou mostrar aqui, você pega um livro qualquer, você vai ver que, por exemplo, esse livro, nessa página, o número da página está nessa posição. Na página de cá, a página toda está aqui. Ó. Então, as páginas ímpares e pares têm posições diferentes para cada coisa. Tá? Então, é para isso que você usa esse tipo de comando, dessa forma. Quando você tem um livro direito e tal, você faz isso. Se você tem uma coisa que não é frente e verso, né, nas páginas, aí não precisa, mas se tiver, você faz esse tipo de ajuste. Você coloca dessa forma, tá bom? E a página, você usa esse dpage, que é tipo uma variável, que vai ter o número da página. Tá? O barra dpage tem o número da página. E aí lá dentro você pode fazer essas coisas. Por exemplo, aqui eu coloquei uma fonte diferente, eu pedi para botar SF, se quiser eu posso botar TT. Tá vendo? Aí muda a fonte. Posso aumentar a fonte, diminuir, etc. Tá? E aí eu posso aumentar e diminuir a linha. Esse comando aqui, renew command, head, holy width, ele muda a linha, o comprimento, a espessura da linha do cabeçalho. Aí está ali. Esse aqui muda a espessura da linha do foot. Compilou? Aí está aqui. E eu posso ir mudando. Se quiser, eu posso botar 3pt. Ele faz lá para mim. Tá. Entende? Eu não preciso fazer muito esforço. Ok? Essas são as linhas. Alguma dúvida até aí? A gente está meio na metade, né? Quase. Se quiser que eu volte para explicar alguma outra coisa, pode falar, né? Porque não sei se está rápido. Tá bom. Então, vamos lá.
Tá, outra coisa que você pode fazer ficar legal o seu texto é o Fancy Chapters, sabe? É outra coisa. Você pode usar o Fancy Chapter aqui. Não sei se eu estou usando ele. Deixa eu dar aqui. Ah, não. Então vamos botar o Fancy Chapter. A Sony, né? Botei aqui. Nota que é um monte de coisinha, né? A gente... aqui eu precisei instalar. Não estava instalado. Esse monte de coisinha, você nota que tem um monte de nomezinho. Você não tem que ficar decorando. Não adianta decorar tudo 100%, né? Você vai ter que ter talvez um manualzinho seu, sabe? Algum jeitinho seu de guardar as coisas para você saber o que precisa ser feito. Então aqui, ó, eu botei esse padrão Sony. Olha como é que ficou bonitinho agora, ó. Mudou a forma do apêndice, os capítulos, né? Vamos para outro capítulo, ó, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 2, etc. Tá? Capítulo 1, tá aqui. Vamos mudar, ó. Aí tem vários, né? Björn. Ó, já mudou para outro. Não, esse aqui ele já botou o nome, né? Então, nesse caso, você vai ter que tomar cuidado e, se for um texto em português, você tem que mudar algum parâmetro lá. Você bota outro aqui. Outro. Sei lá. É só para vocês ir vendo aqui alguns exemplos. Opa, esse precisa de mais coisa. Tá. Opa. Bom, enquanto ele vai instalando aí as coisas, foi. Tá ali. Aí ele bota de outro jeitinho. Né? Então você muda a forma do capítulo, do início do capítulo com vários jeitos. Tá? Na verdade, outra coisa, você também pode criar o seu próprio, tá? Essas coisas, muitas coisas, como por exemplo o capítulo, você pode criar o seu próprio. Assim como você podia configurar um pouco ali os headers, você pode também configurar essa coisa aqui dos capítulos, né? Então, você pode catar na internet e acha alguns, né? Deixa eu ver aqui. Abrir, exemplo capítulo. Ok. Ver. Não tinha compilado, não? Compilou, mas não sei por que não abriu. Talvez esteja aberto em algum lugar. Mas, enfim, ele vai gerar uma coisa assim, ó. Aquele texto lá, ele gera esse capítulo dessa forma. Tá? Só que você precisa de um monte de comando usando o Tix, sabe? Principalmente o TittleTalk. Tá? Então você vai lá e faz um monte de comandinho, tudo isso para você poder usar
capítulo e seção de uma forma simples e tal, mas gerando uma coisa elegante, tipo isso aqui. Então, você pode configurar coisas muito bonitas até, e na internet tem vários que você pode ir mudando, entende? Aí, por exemplo, esse aqui está chapter, né? Aí você vai ter que catar aqui onde ele está usando como é que ele bota esse nome e tal. Ele bota aqui, ó, /chapter title name. Tá vendo? Como aqui não está usando o pacote que a gente usa aqui, ele não vai entender. Possivelmente, se a gente botar o Babel, aqui, ó, se eu pegar o Babel, possivelmente ele já vai funcionar. Vamos ver? Possivelmente ele deve estar usando o nome do cara lá. Deixa eu ver se foi. O PDF estava aberto. Não vai aceitar, porque o PDF estava aberto. Não foi. Mas isso aqui vai ter que mudar. Vai ter que ficar mexendo no momento da aula, não dá para achar isso. Tá. Enfim, isso aqui era só um exemplo para que vocês vissem que vocês podem também configurar, fazer o seu, tá? Vocês podem ficar mexendo e fazendo o seu, tá bom? Ok, vamos ao próximo. Ok? Uma coisa que a gente às vezes faz, né, em texto, são citações. É claro que matemática é meio comum, tá certo? Mas se for um texto em português, né, de literatura, às vezes, aí você bota uma citação. Então, tem ambiente para citação, tá certo? Por exemplo, isso aqui, assim, botei aqui, ó. Você vai usar o begin quote, end quote, ou begin quotation, end quotation. Os dois dão o mesmo resultado, né? Então, cadê? Onde é que a gente botou? Logo depois do main meta. Tá. Aqui está. Então, aqui está uma citação, tá vendo? Ele diminui um pouco, centraliza o seu texto. Tá? Diminui um pouquinho, centraliza o texto. Tá? A única diferença é que um fez a indentação e o outro não, tá vendo? Só isso. Não muda nada. Outra coisa que a gente às vezes quer fazer são caixas no texto. Tá certo? Que aí você pode fazer com mbox e o seu texto no meio. Esse aqui, no caso, não vai ter borda, né? A borda invisível. Fbox quer dizer que é um texto com as bordas. E framebox é um texto maior, né, com o qual você ajusta até o tamanho da caixa. E a justificação do texto dentro da caixinha é ajustável. Né? Então, aqui está 3 exemplos. Ó. Mbox, a caixa com texto, esse aqui, primeiro. É uma caixinha, mas sem texto. Isso aí tem serventia em casos muito particulares. Tá? Eu só estou comentando, mas vai ter serventia em casos bem particulares, em que você está usando vários comandos, aninhados com várias coisas. Entende? Fbox é uma caixinha com a borda. E tem o outro que é o framebox, que é a caixinha com a borda, mas que você ajusta o tamanho. Tá certo? Então, por exemplo, aqui eu botei com relação ao tamanho dali da parte. Um certo comprimento que ele tem definido. Mas eu poderia botar, tipo, 5 centímetros. Certo? E aí eu posso mudar a justificação dentro da caixa, por exemplo, centralizado. Eu botei à direita e agora eu posso botar centralizado. Eu posso centralizar essa caixa, né, se eu quiser. Está ali uma caixinha, bonitinha. Né? Tá? Então, você pode usar esse framebox. Mas esses dois não são lá essas coisas todas.
né? Tem uns pacotes para fazer caixinhas de texto e etc., que são, assim, até tem muito mais coisas para ser feito. Fornece muito mais coisas, como T-Color Box. Né? O T-Color Box vai produzir caixinha tipo isso aqui. Isso aqui é um exemplo. Tá? Então, pode ter um título, My Box, etc. Ou então pode ser, deixa eu ver aqui, eu tinha pego T-Color, exemplos. Está aqui. Aqui são os exemplos de T-Color, alguns exemplos, tá vendo? De T-Color Box que você pode usar. Caixinha dentro da caixa e etc. Aí você faz um monte de coisa colorida dentro do seu texto bonitinho. Tá? Eu não vou falar no momento de ter color box, tá? Talvez no futuro. Então, isso que você pode fazer, caixinhas, né? Com esse povo. Tá? E até você pode fazer pôster com ele, né? Mas, de verdade, para pôster tem outras opções que eu pretendo fazer aqui com vocês. Tá? Como fazer pôster também no LaTeX. Que ficam muito bons e, assim, de verdade. Um comando que é bem útil é um ambiente, chamado minipage. Ele tem esse formatinho aqui, ó. Você bota o begin, minipage, posição, altura, posição interior. Esses três aqui são opcionais. Quando está no colchete é opcional, lembra? E aqui na chave você bota o tamanho. Aí você bota o texto e depois /end minipage. Então, por exemplo, ele vai ter serventia para essas coisas, olha. Quando eu criei aqui o Color Box, se você usa o Color Box aqui para fazer a caixinha, a caixinha dele, em geral, ela normalmente, de verdade, vai até o final. Ela fica uma coisa assim, até o final, grandona. Mas aí, se eu usar o mini page, ou seja, eu crio um mini page, que de verdade como se fosse uma mini página. Eu estou criando uma mini página dentro da minha página, sabe? E aí eu coloco o conteúdo ali dentro, ó, dentro do mini page. Ó. Peguei o mini page, end mini page, tá vendo? E boto o color box lá dentro. Capsulei ele aqui dentro da página. Aí, o que acontece? Como a página é menor, ele só vai até o tamanho da página. Se eu mudar o tamanho da página aqui para 7, ele vai diminuir minha caixa. Vai vir aqui assim. Tá? Aí, se eu quiser centralizar, eu boto ainda um center. Aí eu crio lá uma caixinha menor centralizada. Certo? E etc. Bom. Então, o T-Color Box cria a caixinha, o mini page ele vai fazer uma página menor. Né? Ele é útil. Tem uma certa utilidade em várias coisas. Para colocar texto, figura, tabela dentro da caixinha, sabe? Você delimita essas coisas lá dentro. Uma outra coisa legalzinha é colocar nota na margem. Né? Então, eu posso chegar aqui, vou botar aqui assim. Assim, o mini page também pode fazer isso aqui. Ó. Você cria uma página, você diminui o texto, né? Fica limitado. Imagina que eu quero botar uma página, uma coisa aqui. Ó. Cálculos de derivados, aí tem um texto, né? Vamos botar aqui mais texto. Aí eu quero botar uma notinha. Não foi. Esse não foi. A notinha não está aqui? Cálculo de derivado.
Deixa eu ver se precisava de um pacote para isso. Eu já usei só que um outro. Vou ver se precisava de um pacote. Esse eu não sei. Margin Power. Que eu saiba não precisa. Eu não sei porque que não precisa esse. Ah, tá. Vamos fazer assim. Deu problema no visualizador? Ah, tá aqui a nota. A nota apareceu finalmente. O visualizador estava com problema ali. Certo? É porque aqui nesse texto que está aqui, eu estou botando um truquezinho e aí a margem, o texto tem que estar no meio de um texto. Isso aqui é um tipo de comando que você dá para ele criar textos aleatórios aí, sabe? Só para exemplo. E aí você precisa de um texto normal que você digitou para fazer isso. Você bota a nota lateral. Tá? Então, você cria aqui uma nota lateral, né? Grande ou pequeno. Tá? Ok. Então, ele vai fazer uma notazinha lateral para você. Então, você pode botar várias coisas ali. Tá? Ok. Outra coisa que a gente quer fazer é aquelas coisinhas com bolinhas, né? Que a gente vê faz no Windows fácil também. Aqui também a gente faz fácil. Você usa um ambiente chamado itemais. E a cada item que você quer adicionar, você usa o comando /item. Basicamente assim, né? Eu já criei um aqui. Basicamente assim, barra begin, item mais, aí bota /item, um item. Vou fazer aqui. Em geral, o editor de texto já te ajuda, né? Então, LaTeX, livro. Aí tem aqui, LaTeX, editor, não. Certo? E aqui embaixo, eu mostro que você pode também fazer subitens. Então, aqui, ó, eu criei um subitem. Quando eu crio o item mais dentro do item mais, eu crio subitens. Entende? Esse cara daqui, ó, que está aqui, ele está fechando aqui. Ó. Esse aqui ó, é o número 1. Ele fecha aqui. Tá? Esse daqui, vamos dizer, número 2, ele está fechando aqui embaixo. E esse aqui, vamos dizer, número 3, está fechando aqui. Ok? E aí ele está aqui, ó, subitens e tudo mais. Se eu aqui criar um item, novo item, ele vai ficar no nível do 1. Eu fechei os outros e tal, ele vai ficar no nível do 1 de novo. Entende? Se eu fizer aqui,
Vai ficar no nível do 2. Ali, um novo item, nível 2. Tá vendo? Tá assim. Esses coisinhas que ele aparece, pode até ser mudado, tá? Mas eu não vou discutir como que muda e tudo mais, configura isso. Tá bom? Mas você pode até mudar, configurar essas coisas. Tá? Outra forma de fazer essas coisinhas é enumeração, né? Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, etc. Né? Então, nesse caso, você vai usar um ambiente chamado enumerate. C'est un estilo. O quê? Queria perguntar uma coisa, Bernardo? Bom, não sei se era uma pergunta. Então, você pode botar aqui, enumerar as coisas com 1, 2, 3, etc. Também. Você usa o ambiente enumerate. Então, para fazer bolinhas, etc., é o ambiente itemize. Enquanto que o enumerate vai fazer 1, 2, 3, etc. Aqui, como o ambiente que eu estou usando é o Beamer, aí ele bota númerozinho, 1, 2, 3, com a bolinha em volta, etc. Né? Mas quando eu faço aqui, ele vai fazer diferente. Então, vou botar o enumerate normal. Texto. Certo? Tá? Aí, por padrão, ele vai botar 1, 2, 3 com pontinho. Né? 1, pontinho do texto. 2, casa. 3, livro, etc. Então, esse é o formato básico. Barra item, ele vai fazendo a numeração para você. Agora, em geral, a gente tem umas numerações diferentes. Então, você tem um pacote chamado enumerate que vai te ajudar nisso. O enumerate, né, é um pacotinho que você adiciona lá em cima, no cabeçalho, naturalmente. Né? Deixa eu ver se está por aqui. Está aqui, ó, enumerate. Ele vai te permitir, então, enumerar as coisas de um jeito diferente. Por exemplo, imagina que eu quero fazer isso aqui. Ó. A, B, C, D, F, G, né? esse tipo de coisa. F, G, né, etc. Aí eu digo para ele aqui como opção. Isso aqui, se eu tiver o pacote enumerator lá em cima. Se eu boto esse pacote, ele adiciona essa funcionalidade. Se eu boto aqui entre colchetes A e fechou, ele entende que eu quero enumerar assim. Então, por isso que está aqui assim, ó, pacotes, matrizes listas, né? A, B, C, etc. Então, ele faz isso. O pacote é interessante, principalmente se você faz lista de exercício, né? Para não precisar ficar escrevendo A, B, C, D, E, F, G, é só fazer isso. Sabe? Tipo, aí você bota lá, você quer fazer assim, opa, bota lá, barra. Ele vai fazer para você. Cada item. A, B, C, D. Entende? Vai fazer para você. Aí, se você quer a integral bonitinha, lembra? Display style. Aí, vai botar grande. Certo? Então, esse cara, ele pode ser várias coisas. Pode ser o A, B, C. O A pode ser o A maiúsculo, A minúsculo. I maiúsculo, I minúsculo. 1. Isso significa que ele vai enumerar com... Vou botar aí aqui. Item. Coisa. Ele vai numerar romano.
1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Izinho é número romano. Se eu botar I grande, romano maiúsculo. E se eu quiser, eu posso colocar outras coisas, como por exemplo, eu botei aqui para ele escrever item 1, ponto traço. Né? Eu botei ponto traço só para a gente ver a funcionalidade. Então ele vai 1, ponto traço, 2, ponto traço, 3, etc. E ele bota o item em maiúsculo. Se eu quiser em outro formato de letra, por exemplo, TT, também podia. Eu boto o item em um formato, o número em outro formato, etc. Se eu quisesse esse cara aqui em maiúsculo, eu também podia. Vendo? Eu posso ir fazendo. Toda essa brincadeira a gente pode ir fazendo aqui com o item. Tá? Então, as listas enumeradas é basicamente assim que a gente faz. A gente faz a versatilidade, tem essa versatilidade. Tá? E a gente já está quase encerrando. A gente vai, então, falar sobre figuras. Como é que a gente inclui figuras? Então, a gente usa o pacote Graphics. Né? Então, a gente vai lá no nosso texto, lá em cima, no cabeçalho, e adiciona o pacote para a figura. Né? Esse aqui é o pacote para enumeração de itens. Vou botar assim. Então, está ali. Ó. Eu incluí o pacote. Agora, eu posso usar um comando chamado include graphics. E aí eu boto entre chaves o nome da figura. Certo? Tem umas opções que daqui a pouco eu falo. Mas, basicamente, é assim. Vamos até aqui embaixo, que eu botei uma figura. Vou tirar isso aqui. Eu fiquei brincando aqui antes. Ok. Aí, olha só, a figura ficou enorme, né? Aí tem que corrigir isso daí. Então, você precisa de umas opções. Tá? A figura, nesse caso, ela está na mesma pasta. Isso é uma coisa importante, né? Aula 5.aula. Essa pasta daqui, ó, aula 5.aula, é a pasta que está meu documento que eu estou trabalhando, que é chamado aula 5 exemplos.tec. Está aqui. Está aqui. Aula 5.exemplos. É o meu documento LaTeX. E aí eu tenho meu arquivo chamado livros.png, que está aqui. Está na mesma pasta. Se ele não tiver na mesma pasta, o LaTeX não vai ter como achar. E aí vai dar problema. Tá bom? Então, isso não pode. Tá? Mas, se você quando você tem muitas figuras, é comum a gente chegar... Vamos fazer isso aqui. E criar uma pasta. Tá certo? Bem aqui dentro. Vou aqui... Tipo, imagens. Tá? E aí eu pego esse cara e boto ali dentro. Só para organizar. Opa, criou uma cópia. Tá? Então, muitas vezes a gente chega aqui, pega e bota ali as imagens. E aí você teria que usar de que forma? Vou deletar a tela aqui para você ver que funciona. Né? Livros. Ok. Então, vamos lá. Ele vai compilar, vai dizer que deu erro. A princípio, se o cara não estiver lá, né? Tá aqui. Livros.png not found. Tá vendo? Ele deu erro ali. Se eu olhar a figura, ele vai ficar com isso aqui, ó, um quadradinho. Livros.png. Ele diz que não achou o cara. Aí eu posso fazer assim, tá? Imagens.livros, né? Tá dentro de imagens, né? Imagens, tá. Aí ele acha agora, tá vendo? Para não ter que ficar dando esse caminho todo, toda hora, o que a gente faz? Você usa esse graphics path, tá? Então você pode dizer lá em cima, depois aqui,
Tá certo? Opa. Aí agora eu tenho que tirar daqui de baixo a princípio. Ok. Tá com o nome certo? Imagens. Imagens. Ok. Ok, agora tá aí. Funcionou bonitinho. E com isso, todas as figuras têm que estar aqui dentro dessa página, dessa pasta aqui, ó, imagens. Tá certo? Ele vai procurar ali dentro. Tá bom? Ok. Beleza? Agora, quais são os tipos de figura que eu posso botar no LaTeX? Bom, se eu estiver usando LaTeX puro, que não é o meu caso aqui, e é o que não se faz muito, a gente vai ter o formato EPS para ser usado, chamado Encapsulated PostScript. Né? Esse aqui é um formato de imagem vetorial, né? Uma imagem que tem uma alta qualidade, né? Porque é vetorial e tudo. Mas a gente, em geral, usa PDF LaTeX ou o LaTeX, que é o que eu uso. Então, dessa forma, as figuras que eu posso usar é JPG, PNG e PDF. São esses três aqui, de verdade. O JPG é melhor para foto e o PNG é o melhor para diagramas. PDF é um pouco comum, mas também pode ser usado. O EPS você até pode usar também, mas você vai precisar incluir um pacote chamado EPS to PDF, porque aí o LaTeX, no meio da compilação, vai fazer essa conversão aqui, EPS para PDF. Tá bom? Então, você tem essas opções. Tá? Então, aqui, as figurinhas que eu coloquei, elas são... Você faltou definir, então vou responder aqui a pergunta. Duas coisas. O Gabriel, falta definir o negocinho colchetes. O que você quer que faça, né? Você tem que especificar ali o que você quer, tem que botar entre colchetes. No final da aula a gente pode falar de novo. Esse comando só funciona sob parte da pasta que está no arquivo .tec. Vamos botar. Explicar. Você quer saber do comando aqui para graphics path. Então, esse graphics path é o caminho relativo ao diretório corrente. Diretório corrente é o diretório que você está compilando o arquivo tec. Mas vai funcionar. Eu nunca testei, né? Porque, em geral, a gente não bota as imagens em outro lugar. Mas você pode, possivelmente, tentar fazer algo tipo isso aqui. Tentar fazer algo como... eu não tenho certeza. Tipo, nunca pensei nisso. Eu sei que a única coisa que a gente faz, em geral, é juntar as imagens no lugar. Talvez você tentar fazer, tipo, pontinho, pontinho, barra imagens. Sabe? Referenciar uma pasta que está do lado de fora. Tá claro? Agora, teria que testar para ver isso daí. Ele vai funcionar, de fato, para subpasta, daquela forma como está ali, mas talvez funcione para outras. Né? Eu nunca fiquei experimentando. Tá? É uma boa pergunta. Você pode tentar, né? Agora no meio da aula, não sei. No final da aula a gente pode tentar. Bom, vou concluir aqui já. Então, a gente vai ter... deixa eu diminuir aqui. A gente vai ter, então, o seguinte. Então, os formatos, falamos. E aí a gente tem os comandos, mais opções. Tem várias, né? Mas as principais são o scale, que é para eu mudar o tamanho da figura. Que olha aqui, o livro está grandão, né? Então, em geral, a gente chega aqui e bota scale.
ele é tão comum que no editor ele já bota o scale junto, tá vendo? Porque em geral a figura já vai ter que dar uma ajeitada. Então eu vou botar 0,4, que significa 40% do tamanho, basicamente. Tá lá. Vou diminuir um pouquinho mais, 0,3. 30% do tamanho. Tá lá. Certo? Beleza. A outra coisa que você pode fazer é mudar o tamanho dando a largura e a altura. Mas eu não gosto muito disso. Em geral, eu prefiro o outro porque mantém exatamente o formato da figura, não faz nenhuma deformação. Né? Por exemplo, se eu botar... Acho que é height só, né? Ó, 8 centímetros. Né? Então, ele vai fazer isso. Então, as pessoas botam height 8, width tá vendo? Deforma a figura. Tá? Então, tipo, ou você, em geral, o ideal é ou você dá só um desses parâmetros aqui, sabe? Tipo a altura ou o comprimento, ou então você dá um scale. Eu prefiro usar scale. Eu acho mais apropriado, assim. Certo? Eu sei que ele está ajustando a figura sem mudar escalas. A outra coisa é, se você quiser fazer uma rotação com a figura, que é usando o ângulo. Tá? Tipo, rodar 45 graus, 90 graus, etc. E roda. Tá? Então, você pode virar. E você pode usar o tamanho de width ou de height usando a largura da página ou a altura da página. Né? Você pode usar isso. Né? Você pode usar isso como parâmetro. Tá? Ok, mas isso não é tudo. Né? Quando a gente usa uma figura dentro de um texto, em geral, a gente inclui ela dentro de um ambiente chamado figure. A gente usa esse ambiente figure, que ele vai definir, tipo, uma organização do texto, ele vai definir uma figura. Ele sabe que ali tem uma figura, não é só uma imagem, é uma figura. E ele vai permitir fazer ajuste de posicionamento na página e do texto, da figura na página. Numera a figura para você, coloca a label na figura se você quiser e adiciona a legenda na figura também. Permite você fazer tudo isso. Então, por exemplo, eu vou primeiro criar o ambiente. Criei lá o figure. Então, beleza. Ele só criou. Aí, se eu quiser centralizar, eu posso habilitar essa opção Centering. Ele vai centralizar para mim. Centraliza. Certo? Mas aí você quer ainda colocar ele em alguma posição específica. Por exemplo, se eu botar essa opção H, eu digo para o LaTeX que eu quero naquela posição. Significa here. Eu boto H, aí ele vai entender que é here. Né? Como é que é esse here aqui? Né? Vou botar ele por aqui assim. Deixa eu copiar esse povo daqui. X. Ok. Vou botar ele por aqui. Vamos ver o que dá. Vou tirar o here, por enquanto. Vamos ver onde vai cair nossa figura. O LaTeX ele vai tentar ajeitar a figura, entende? Para um lugar bom. Tá vendo? O certo é ele botar depois de texto, mas ele não botou lá, ó. Ele botou de um item, subitem e botou a figura. Aí vamos ver o que ele faz com here. Aí ele tenta fazer o negócio, ó. Tá vendo? Mas talvez eu queira botar ele no topo da página, sempre. Aí eu boto T, no topo da página. Ele vai tentar fazer isso. Então,
Só que não dá para botar no topo dessa, porque essa é o início. Então, ele vai lá e bota no topo da próxima página. Tá vendo? Ou, se você quiser, sempre no fundo da página. Você bota B para bottom. Ele bota no fundo. Tá aqui. Então, você tem H para here, que é aqui. T para o topo. E B para o bottom. Sabe? Então, você pode fazer essas coisas. E você tem uma exclamação que acabou não saindo aqui. Esqueci de botar, né? Direito. É uma exclamaçãozinha, que é se você quiser jogar todos os ajustes internos do LaTeX para tentar forçar esse here aqui em geral. Que às vezes ele não faz. Mas é porque ele está... o LaTeX tenta ajudar você a organizar melhor, né, o texto, assim, as figuras, etc., né, o posicionamento. Tá? Então, até posicionamento o LaTeX faz para você, né? Ele tenta te ajudar. Tá? Ok? Agora, você também quer colocar legenda. Como é que a gente bota a legenda? Eu boto esse comando caption e boto a legenda da figura. Por exemplo, aqui eu tenho a minha figura. Vou botar aqui /caption. Né? Okay? Aí eu vou botar lá meu texto, tipo, esse é um exemplo de como incluir figura em um livro. Aí, beleza. Cadê a figurinha? Ué, a figura sumiu agora. Esquisito. Coisas que acontecem quando a gente está dando aula. Ah, ele botou lá embaixo agora. Ah, que eu botei o bottom. Deixa eu botar isso aqui. Ok, agora deve ter ajeitado. Pronto, tá aqui. Figura B.1. Esse é um exemplo, né? Então, tá vendo? Ele bota a numeração para mim. Tá? Quando eu boto esse ambiente figure, ele faz isso para mim. Então, da onde saiu esse B.1? Saiu daqui, porque é o apêndice B. Então, isso significa a figura do apêndice B, primeira figura. Se eu botar outra figura, B.2, B.3, etc. Se eu quiser mudar a numeração, pode. Depois, eu acho que na próxima aula, talvez a gente fale disso. Mas, basicamente, ele faz a numeração para você. E aí, se eu quiser usar o nome desse cara ali, eu posso botar um label também. Tipo fig livros. Né? Figura dos livros. Ok. Aí eu chego aqui, onde está aqui o novo item, eu vou botar aqui /ref fig livros. Beleza. Né? Referência e label a gente já falou. Então, a gente usa a mesma coisa para figuras também. Está aqui, ó, figura B.1. Deixa eu ver. Novo item, B.1. Não, então, vou botar assim, ó, figura B.1. Né? Vamos ver. Figura B.1. Vendo? Ele fez a referência cruzada para mim apropriada. Então, o ref usa para referência de figuras também. Você bota aqui. Esse caption que eu botei aqui, ele pode ficar embaixo ou pode ficar em cima. Como é que a gente faz isso? É só tirar ele daqui, ó, e botar aqui em cima. Se eu botar aqui em cima, ele vai ficar acima. É uma escolha da pessoa, tá vendo? Eu prefiro embaixo, mas tem gente que prefere em cima. Figura B.1. Tá? Então, você escolhe. Se você botar o caption em cima, ele vai aparecer em cima. Se você botar embaixo da figura, vai aparecer embaixo. Né? Tá bom? E o label você bota logo depois do caption sempre. Tá? Você bota aqui junto do caption já. Logo depois dele. Tá bom? Ok? E como é que eu crio lista de figuras? Com /list of figures. Ó, só chegar lá. Então, vamos lá. Table of Contents /list of figures.
Talvez já esteja ok. Lista de figuras, vamos de novo. Tá lá, D.1, página 17. Página 17. D.1. Show de bola, né? Então, essas são as figuras. Lista de figuras. Acho que a gente já viu bastante, né? Por hoje, né? Então tá legal. A gente para por aqui, tá? A gente tem quase 1h30. Bom, alguém quer tirar dúvida? Vou pegar aqui e fazer aqui. Ctrl C. Opa. Images. Ok. Vamos ver se funciona, né? Falei que ia ver, talvez. Não, não, não. Vamos ver. Funciona. Tá, então tá respondido. A princípio eu tinha que funcionar. Então tá ali. Você só usa o caminho relativo, né? Você tem que saber fazer essas coisas, né, de linha de comando. Aí você vai entender o que eu fiz aqui. Pontinho, pontinho significa um diretório anterior. Tá? Caminho relativo, chamado. Tá bom? Ok? Parar aqui de compartilhar, então. Se alguém tiver aí mais alguma pergunta. No meio do texto, tem. Se você deixar em aberto, assim, o que eu conheço se você deixar em aberto, o LaTeX vai ajeitar para você. Entende? Se você quer no meio do texto, você vai botar o here, como eu estou te falando. Por exemplo, imagina que eu quero aqui botar depois desse calcule as integrais, certo? É isso que você quer. Então, eu chego lá, vamos copiar a figura aqui, include graphic, copiar tudo. Depois desse cara aqui, eu vou tirar o label para não ter referência erradas. Fecha aqui a chave. Aqui, ó. Ele botou logo depois do cálculo das integrais, tá vendo? Então é isso que ele faz. Opa, desculpa, eu não compartilhei, né? Deixa eu compartilhar de novo. Tá aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser aqui depois do cálculo das integrais. Então ele bota aqui, ó. É só botei aqui, ó, calcule as integrais. Botei logo depois dele e ele aparece. Entende? Você que vai ter que ajustar na mão. O LaTeX, em geral, ele vai botar o melhor lugar que ele achar conveniente, pelo menos mais ou menos onde está a figura, né? Ele não vai também fazer uma coisa muito, muito radical, tá? Do lado que você quer, a figura do lado também é possível, mas eu acho que tem um pacote para você fazer isso, tá? Tá bom? É isso que você quer? Tipo, botar o texto e uma figura do lado. Texto e uma figura do lado é possível. Agora, assim, eu posso ver para a próxima aula, mas é possível também, tá? Tipo, texto... Tem um monte de coisinha que você pode fazer, na verdade. Tá? Deixa eu parar aqui na gravação.